Você já percebeu que estamos deixando o papel de lado e nos tornando cada vez mais reféns de aplicativos que fazem tudo pra gente? À primeira vista pode até parecer que você está tirando um peso dos ombros ao deixar que os aplicativos cuidem das tuas listas de compras, das tuas tarefas diárias, lembretes para todo tipo de coisa. Afinal de contas, quem que não gosta de praticidade, de ter tudo organizado em um só lugar e na palma da mão? Mas será que isso realmente está facilitando a tua vida ou você está perdendo algo importante no processo? Olá pessoas, eu sou a Bia Rocha e no vídeo de hoje vamos descobrir por que um hábito tão comum e tão benéfico para nossa mente está sendo abandonado, nos trazendo aí vários prejuízos no sentido de memória e aprendizagem. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Você já parou para pensar no poder que as nossas mãos têm? A ciência anda descobrindo um monte de coisas incríveis sobre como escrever à mão pode mexer com o nosso cérebro. Pois é, uns cientistas lá da Noruega desvendaram um mistério que envolve as nossas letrinhas e as conexões secretas dentro da nossa cabeça. E o que será que eles encontraram? Vem descobrir comigo esse segredo que pode mudar a forma como a gente aprende e lembra das coisas. Não é de hoje que os cientistas afirmam que escrever à mão é muito mais produtivo para o nosso cérebro do que a digitação, principalmente se tratando de aprender, lembrar e ser criativo. Só que agora os pesquisadores da Noruega podem ter descoberto exatamente o porquê que isso acontece, investigando as redes neurais envolvidas tanto na escrita quanto na digitação. Segundo essa neurocientista aqui, foi possível através da sua pesquisa identificar que com a escrita à mão, os padrões de conectividade cerebral são muito mais elaborados do que quando a gente escreve em um teclado. Para isso, eles convidaram 36 estudantes universitários para ficar escrevendo ou digitando enquanto um eletroencefalograma de alta densidade media a atividade elétrica do cérebro para determinar os resultados. E o resultado foi o seguinte: quando os participantes escreviam à mão, os pesquisadores observaram que a conectividade de diferentes regiões do cérebro aumentava, e isso não acontecia quando eles estavam digitando. Com esse estudo foi possível identificar que quando escrevemos à mão intensificamos os nossos sentidos como o tato e a visão. E isso ativa diferentes regiões do nosso cérebro e cria conexões mais elaboradas entre elas. Por outro lado, quando uma criança aprende a escrever num tablet, por exemplo, elas não têm a mesma experiência tátil e sensorial. Elas simplesmente tocam na tela para formar as letras sem sentir a sensação física de desenhar cada uma delas com a mão. E essa falta de experiência tátil pode dificultar para as crianças a diferenciação das letras que são espelhadas, como por exemplo o B e o D, porque elas não tiveram a mesma prática em formar essas letrinhas com as mãos e ao mesmo tempo a conectividade cerebral delas vai ficando subdesenvolvida. Tá achando tudo isso bullshit? Então senta que eu vou te contar umas fofoquinhas da vida real que estão acontecendo pelo mundo para você poder tirar as suas próprias conclusões. A Suécia ocupa consistentemente as primeiras posições nos índices de desenvolvimento humano, com alta qualidade de vida, educação e saúde. O país se destaca pela sua baixa taxa de pobreza, acesso universal à saúde e educação de qualidade para todo mundo. Só que de uns anos para cá rolou uma reviravolta no jeito de ensinar nas escolas. Sabe aquele papo de educação 100% digital que eles estavam seguindo aí desde os anos 90? Pois bem, deixa eu te contar que agora eles resolveram mudar o jogo e investir pesado em livros didáticos impressos. Mais precisamente, 45 milhões de euros foram investidos nessa transição. Parece que a coisa de tablet aí para as crianças não deu muito certo por lá não. As estatísticas jogaram na cara da sociedade sueca uma realidade não tão legal assim. Os alunos têm atualmente menos capacidade de concentração e dedicam menos esforços para escrever bem, porque os próprios programas de ortografia automática ali fazem a parte escrita parecer mais fácil do que ela é. E o principal problema é que o próprio computador também é uma distração para os alunos, atrapalhando totalmente o processo de aprendizagem. A pontuação dos alunos suecos no exame internacional, que avalia a habilidade de leitura dos alunos do 4º ano do ensino fundamental, mostrou uma queda entre 2016 e 2022.
Com isso, o governo já associou essa diminuição de desempenho ao uso extensivo das telas em sala de aula. E além da queda no desempenho em sala, os órgãos de saúde também apontam um impacto negativo na cognição das crianças através do uso excessivo de telas. E vamos combinar que a gente já sabia disso. E a Agência Nacional Sueca de Educação mandou avisar que não é suficiente imprimir folhinhas com tarefinhas e pronto, acabou, podemos dispensar os livros nas escolas. A magia está justamente no livro físico, nas apostilas, isso porque localizar as informações, folhear as páginas, também faz parte do processo de aprendizagem. Agora me diga, você tem algum palpite sobre o porquê que a Danone saiu dessa embalagem para essa embalagem? Não sabe? Então calma, senta para você não cair para trás. A Danone, você já sabe, né? É uma empresa global que foi fundada em 1919 na Espanha com o objetivo de criar um produto que pudesse resolver um probleminha infantil bem sério naquela época, a infecção intestinal. Aí você me pergunta, mas que produto, meu Deus do céu, eles criaram de tão maravilhoso para tratar essas crianças? O iogurte. De lá para cá a empresa decolou e se espalhou pelo mundo com os seus inúmeros produtos, até que de uns anos para cá eles notaram uma queda considerável nas vendas e decidiram investigar. Eles queriam saber quem que estava roubando os clientes deles, que produto magnífico era tão melhor do que um Danone. E o que eles descobriram foi muito surpreendente. Um dos mais interessantes e recentes é o de Danoninho Pound, né? Que é um Danoninho que é no formato de squeeze. A necessidade era entender, assim, por que o Target está abandonando, né, Danoninho ou Danoninho no formato tradicional ali do Petit Suisse, para onde que eles estavam migrando. E na verdade eles não estavam migrando, crianças tinham uma dificuldade de abrir a tampinha. A gente aprendeu a amarrar o cadarço mais cedo do que os nossos filhos, porque a gente não tinha essa coisa do touch. Hoje a criança, ela demora um pouco mais para desenvolver essas habilidades motoras finas, né? E elas têm menos paciência, porque a gente tem uma criança mais impaciente, né? Com a habilidade motora um pouco comprometida ou um pouco retardada ali nesse sentido, e a gente levou um monte de produto e as crianças começaram a pegar o Danoninho e apertar com a mãozinha, né? Para abrir a tampinha. As novas gerações têm menos habilidade motora fina e tendem a ficar frustradas com muito mais facilidade do que as gerações anteriores. E isso levou muitas crianças a desistirem de consumir o produto da Danone pelo simples fato de não conseguirem abrir a embalagem e não ter paciência para fazer isso. Ou seja, muito provavelmente as telas e o movimento touch fizeram com que essa galerinha não evoluísse a coordenação motora fina como deveriam, a ponto de não conseguir abrir aquele plastiquinho de alumínio que a gente tirava e lambia a tampa, sabe qual? É claro! Com base em tudo isso, a pergunta é: será que isso é um retrocesso? De certa forma, sim. De acordo com uma professora da Universidade de Washington, a caligrafia tem um papel importante no desenvolvimento de habilidades lógicas e analíticas. A sua pesquisa revela que quem mantém o hábito da escrita consegue expressar suas ideias de forma mais clara e detalhada, escrevendo muito mais rápido e usando um vocabulário muito mais amplo se comparado com aqueles que estão acostumados a só digitar. Apesar de ser muito mais prático usar o computador para fazer anotações, todas as pesquisas acabam chegando basicamente na mesma conclusão. Fazer anotações à caneta é comprovadamente melhor para estimular a memória e a aprendizagem. Faça um teste, pegue um artigo, um livro, um curso online, seja lá o que for, e faça suas anotações à caneta. Depois pegue algo parecido e faça suas anotações em um bloco de notas do celular, computador, qualquer coisa assim digitada. Te garanto que você vai lembrar muito mais e por muito mais tempo das coisas que você escreveu no papel. A tradição de escrever em diários e trocar cartas tem uma longa história que atravessa séculos. Desde os tempos antigos, as pessoas têm registrado seus pensamentos, os seus sentimentos e eventos importantes em diários e cartas, criando assim um tesouro de histórias pessoais e relatos bem emocionantes. O Diário de Anne Frank, por exemplo, é uma prova disso. O livro, que depois virou filme, é baseado na história real de uma menina chamada Anne Frank, que viveu escondida durante a Segunda Guerra Mundial. Ela tinha 13 anos quando ela começou a escrever o seu diário em 1942 e as suas últimas anotações estão datadas em agosto de 1944. E o diário foi encontrado depois que Anne Frank e a sua família foram capturados e levados para campos de concentração
Outras figuras super importantes da nossa história são lembradas até hoje graças aos seus registros escritos, como o famoso pintor holandês Vincent van Gogh, por exemplo, que também escreveu cartas extensas para o seu irmão Theo e outros amigos e familiares. E essas cartas não apenas documentam a sua arte e o processo criativo, mas também revelam a sua luta contra a depressão e a sua busca por significado na vida. A famosíssima Rainha Vitória do Reino Unido era uma ávida escritora de diários. Os seus diários detalham sua vida pessoal, incluindo seu relacionamento com o príncipe Albert e as suas preocupações como monarca durante um período de grande mudança social e política. E aonde que eu quero chegar com tudo isso? Apesar de parecer meio vintage, ter um diário, praticar a escrita à mão, é como ter uma conversa super íntima com você mesmo. É como se fosse uma terapia gratuita, disponível a qualquer momento. E não é à toa que muitos psicólogos, inclusive, recomendam essa prática para vários pacientes. Além de promover o autoconhecimento, experiências difíceis transformadas em linguagem escrita podem aliviar, de certa forma, os sentimentos angustiantes de quem passa por algum tipo de dificuldade, seja qualquer uma delas em qualquer aspecto da vida. E não tem certo ou errado na prática da escrita terapêutica. Você pode colocar ali no papel seus pensamentos livres de forma natural e do jeito que você conseguir se expressar. Até porque aos poucos essa prática, além de estimular várias áreas do seu cérebro, como a gente já falou no início desse vídeo, também vai te ajudar a estimular a sua criatividade e aos poucos você também vai perceber a tua evolução, não só na escrita, mas também na sua saúde mental. E a escrita à mão não vale só para quem precisa desenvolver o lado emocional não, tá? O lado profissional também pode apostar nesse recurso. Ter um caderninho pode te ajudar a manter o foco, clareza mental e estimular a criatividade para fazer o teu negócio decolar. Por fim, a tecnologia, por mais maravilhosa que possa ser, ela está sim nos tornando mais preguiçosos e dependentes dela. E isso acaba desestimulando o nosso cérebro a pensar em coisas simples, como por exemplo, lembrar de comprar pão na volta do trabalho, pagar a conta no dia X, sem precisar de uma Alexa ou um lembrete no celular para fazer isso. As gerações mais novas têm um desafio ainda maior pela frente, porque elas já nasceram com todas essas facilidades tecnológicas possíveis, chegando ao ponto de apresentarem um atraso na habilidade motora fina e muita dificuldade de concentração e foco em sala de aula. Então, galera, bora equilibrar essa vida high-tech aí com um pouquinho mais de atividade cerebral? Não nos custa nada reservar um tempinho para treinar a nossa memória e a nossa criatividade sem depender de tantos dos nossos gadgets instalados no celular, né? Que tal fazer uma lista de compras sem o celular ou resolver um problemão aí só com a força do pensamento sem apelar para a tecnologia? O seu eu lá da terceira idade com certeza vai agradecer esse empenho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal e até a semana que vem. Tchau!